Salve, galera! Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Como é que você tá? Nesse país, nesse nosso querido Brasil, você acompanhando mais um conteúdo aqui sobre mídia esportiva, sobre TV, rádio, internet. Claro que vou falar sobre a audiência da Record, né? Finalmente o Corinthians na tela da Record nesse Campeonato Brasileiro pela quarta rodada da competição. Mas você já viu aí na capinha do vídeo, hein? Mesmo com o Coringão, não deu para Record. Eu vou trazer os números para você aqui. Vou falar também da Jovem Pan, que vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes, né? Esse Super Mundial de Clubes da FIFA que tá chegando a hora, hein? Na metade do ano, junho e julho ali, a bola vai rolar nos Estados Unidos aí com a presença de 4 times brasileiros. Gosta desses conteúdos? Faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Eu agradeço a sua audiência e também conto com seu joinha, seu like é muito importante, tá bom? Vamos então para os números. Olha, apresentando aí, lembrando sempre que essas informações são do portal Teleguiado, né, que é um portal especializado em audiências, né, dos programas de televisão. Olha, você tá vendo aí, a Record, né, chegou a bater a Globo e tal, mas aí você começa a ler, né, como você tá acompanhando aí na telinha, a Record até superou a Globo, mas durou 2 minutos, né? Das 21 horas e 28 minutos às 21 horas e 30 minutos. Então não dá nem para contar, né? Essa liderança aí pequena que a Record conseguiu sobre a Rede Globo, porque teve picos, né, de 15,13 a 14,74. Então teve 2 minutos de liderança, foi no momento que a Globo estava começando ali a sua transmissão, estava, na verdade, começando o jogo, né? A partida do Santos e Atlético Mineiro. Então é irrelevante essa audiência, não dá para dizer que a Record superou a Rede Globo, não, porque aí sim eu vou trazer para vocês os números, né, a média de audiência durante a partida. Aí você está acompanhando, então, a Record teve 11,7 pontos de média contra 19,2 da Globo. Então, mesmo com o Corinthians, né, Corinthians e Fluminense, derrota do Coringão na Neoquímica Arena, a Record não conseguiu passar a Rede Globo e olha, uma diferença considerável, 19,2 para 11,7. E aí entra aquela questão, né? O jogo começou às 7h30 da noite e você disputa a audiência com novela das 7, né? Pega uma parte ali da novela das 7, pega Jornal Nacional e pega a novela que antigamente era das 8, hoje é das 9, quase das 10, mas enfim, né? Como tinha futebol na Globo, ela começa um pouco mais cedo. É a novela depois do Jornal Nacional, que é Vale Tudo, né? O remake de Vale Tudo que está sendo exibido. E aí fica bastante complicado. Ah, mas a Record bateu a Rede Globo, teve o dobro de audiência nas finais do Campeonato Paulista. Primeiro, que eram finais, né? Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. E também teve a questão de você disputar com a novela que não estava bem, né? A novela anterior da Rede Globo não estava bem em termos de audiência. E também com Big Brother, que não vive um bom momento também, né? Big Brother, aí a Record conseguiu o dobro. E era decisão. Tudo bem, Campeonato Paulista, Paulistão, já não é mais aquela coisa, né? O Paulistão realmente ele tinha uma relevância muito maior, né? Nos anos 80, 90. Muita gente achava até o Paulistão mais importante do que um Campeonato Brasileiro, do que uma Copa do Brasil, até do que Libertadores. As coisas mudaram, né? Da década de 90 para cá. Então hoje os clubes eles dão prioridade, né, para Libertadores, até para uma Sul-Americana do que um campeonato regional. Mas enfim, importante o título do Corinthians, não estou tirando os méritos aqui, e foi excelente para a Record, né? Mas é aquele negócio, é uma decisão, tá valendo uma taça, a rivalidade Corinthians e Palmeiras e também o horário diferente, né? Às 9h30 da noite, a final, né, foi numa quinta-feira, todo mundo lembra, começou 9h30, 9h35, a disputa foi com uma outra novela e foi com o Big Brother. Não foi contra o Jornal Nacional e também com essa nova novela, entre aspas, esse remake aí de Vale Tudo. Então não deu para Record. E aí fica a interrogação, né? Gostaria que você participasse também, deixasse aí o seu comentário, manda ver aí no vídeo a sua opinião. Quando é que a Record vai superar a Rede Globo em termos de audiência no Campeonato Brasileiro? Não que os números sejam ruins, né? 11,7, mas a Globo com 19,2, vai ter que ser um jogo do Corinthians, né? Falando claro dos números de São Paulo, vai ter que ser um jogo do Coringão e num horário diferente, né? Por exemplo, se fosse no sábado, com certeza a Record bateria a Globo. Tenho certeza. Se fosse no sábado à tarde, se fosse no domingo, bem provável que a Record conseguisse, né? Pelo menos, se não batesse a Globo, estaria bem mais próxima ali, porque ficou um pouquinho distante, né? 19,2 para 11,7.
Então, brigar com o Jornal Nacional, com um pedaço de novela das 7, depois com novela das 8, não, o Jornal Nacional, principalmente, não é fácil, né? Realmente, para a Record. Então, não sei como é que estão lá os executivos da Record, com certeza não estão sorrindo, né? Porque todo mundo esperava, o Corinthians vai bater na Rede Globo, e não bate. Você vê que o SBT consegue na Sul-Americana, mas são jogos 9h30 da noite, noites de terça-feira, então é diferente. 7h30 da noite é bem complicado você bater a audiência da Rede Globo, tá certo? E vou aproveitar aqui e passar também as audiências da Globo, rapidinho. Santos 2, Atlético Mineiro 0, né? O Peixe venceu, teve mais uma vez o Neymar ali no primeiro tempo, né? Na metade ali, 20 e poucos minutos, na metade, se não me falha a memória, o Neymar sentiu contusão novamente, saiu ali chorando. Olha, não é assunto do vídeo, né? Não é essa a proposta, mas rapidinho falando aqui, até publiquei no meu Facebook lá, acho que o Neymar está próximo realmente de encerrar sua carreira, infelizmente, né? Porque são muitas contusões, né? Muitas contusões, fica muito tempo parado, não dá mais para acreditar, o Neymar, grande jogador, tal, mas é uma fase realmente muito ruim, né? Do Neymar. Ó, Santos e Atlético Mineiro na Globo, 16,6 pontos, né? Audiência em São Paulo. A Record ficou com 7 durante Santos e Atlético Mineiro em segundo lugar e o SBT 4,2. Já Flamengo e Juventude, né? Goleada do Mengão, meteu 6, né? Meteu 6 no Juventude. A Globo, no Rio de Janeiro, 30,4 pontos com essa partida do Mengão. A Record em segundo, 5,8. O SBT, 2,2. Claro, tô falando do Rio de Janeiro. E aí você vê, cara, chama atenção isso aqui também, né? Band, 0,3 no Rio de Janeiro durante Flamengo e Juventude. Rede TV, 0,3. É o que eu sempre falo, Band e Rede TV estão ali na disputa pela audiência. E aí, para completar, a Rede Brasil teve mais audiência que Band e Rede TV. Ficou com meio ponto, né? 0,5. Superou a Rede TV e a Band. Então você vê que situação, em termos de audiência, que vive a Rede Bandeirantes. Tá, então, os números do Campeonato Brasileiro, na Record, na Rede Globo, nesse meio de semana. E eu vou colocar na tela para vocês também, que muita gente questiona, às vezes no Rio de Janeiro é diferente, cada estado é diferente, né? Cada região muda essa questão da pontuação. Então, mostrando aí para você, ó, por exemplo, São Paulo, você está vendo aí na tela, 1 ponto de audiência na região metropolitana de São Paulo, isso significa 77.488 domicílios. E corresponde a 199.313 indivíduos, né, pessoas. Já no Rio de Janeiro, 1 ponto corresponde a 48.836 domicílios e a 120.893 pessoas ou indivíduos, né? Então tá aí a diferença, está vendo aí algumas outras regiões também muda, né? O ponto de audiência em São Paulo não é o mesmo do Rio de Janeiro, tá certo? Colocar aí porque muita gente questiona sobre isso. E agora está aí, para quem não sabia, né, essa questão da pontuação. Lembrando, mais uma vez, são informações do portal, ótimo portal, Teleguiado. Para fechar o vídeo, falar da Jovem Pan, alguém pode falar, mas essa notícia não é nova, não é de hoje, não é de ontem, não, essa notícia já tem algumas semanas. Mas algumas pessoas estão questionando, e o Mundial de Clubes está chegando, rádios que vão transmitir, televisão. O que tem de informação até agora, em termos de televisão, não dá nem para dizer que é televisão, né? Mas o DAZN, né? O DAZN tem os direitos globais, mas ele pode negociar com emissoras aí pelo mundo e já negociou aí com a Cazé, né? A Cazé vai transmitir, então, vários e vários jogos deste Mundial de Clubes. São 39 partidas, né, do Mundial que a Cazé vai fazer. Claro, vai mostrar todos os brasileiros, as fases finais da competição também. Legal, uma opção, né, no YouTube da Cazé TV. Globo. Olha, eu já vi Flávio Rico, acho que já faz um mês ou até mais que o Flávio Rico publicou que a Globo vai transmitir o Mundial. Já vi também alguns outros portais, aí, alguns outros sites também falando que a Globo tá fechada, tal, mas oficialmente não se tem nada. Oficialmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, pode ser que saia a qualquer momento esse anúncio, acredito que a Globo vai mostrar, porque dificilmente a emissora vai ficar o plim-plim, né? Vai ficar sem futebol, vai ficar um mês sem futebol, porque vai parar o Brasileirão, vai parar a Libertadores, vai parar tudo, né? Então, é bastante complicado. Pelo menos o Brasileirão vai parar, né? O Brasileirão vai parar. E tem 4 brasileiros lá, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Então, bastante
delicada essa situação, no caso da Globo, né? Ficar sem futebol, e a Record, se não comprar esse Mundial também, esse Super Mundial de Clubes, essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vai ficar sem futebol também, né? Como é que fica a situação? Mas, por enquanto, nada de oficial. Não sei o que está esperando a Rede Globo para anunciar isso aí. O que a gente tem nesse momento de oficial é a Cazé TV, com 39 jogos do Super Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado nos Estados Unidos. E a Jovem Pan, então, vai transmitir todos os jogos, só que é bom lembrar, no formato rádio, não é com imagem. Né? A Jovem Pan não comprou os direitos de transmissão com imagem. Né? Ela comprou os direitos de transmissão de rádio, que, aliás, são mais baratos do que os direitos de televisão, né? Os direitos de transmissão. Hoje a gente fala transmissão com imagem, né? Porque não é só televisão. O YouTube não é uma emissora de televisão, embora praticamente, né, seja, uma Cazé TV, aí um canal Gold, mas é um canal de YouTube. Enfim, Jovem Pan vai mostrar todos os jogos no formato rádio, legal, porque vai movimentar a equipe, né? Os comentaristas, os narradores, o Nilson César, o Gabriel, você tem lá o Fausto Favara, né, o filho do Nilson César, José Manuel de Barros, então todo esse pessoal, os repórteres, os comentaristas. E um detalhe interessante, né? 2 profissionais que trabalham na Jovem Pan estarão lá nos Estados Unidos para acompanhar esse Mundial. Mauro César Pereira e o famoso pilhado, né, que é o Thiago Asmar. Então eles estarão lá. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo que a Jovem Pan não fizesse uma cobertura desse Mundial, esses 2 profissionais estariam lá. Porque eles têm canais no YouTube com milhões de inscritos, tanto o Mauro César como o Pilhado. Né? Do Pilhado acho que tem mais de 3 milhões de inscritos. Da última vez que eu vi, o Mauro César também tem muitos inscritos no seu canal. Os 2 são flamenguistas e eles estariam de qualquer forma, né? Estariam de qualquer forma porque eles falam muito do Flamengo, né? Eles têm esse engajamento, né, com o público rubro-negro, né, do Mengão. Então eles estariam lá de qualquer forma, mas como eles são profissionais da Jovem Pan, então eles vão ter participações, vão trazer detalhes, bastidores e tudo que vai estar rolando nesse Mundial, repito, né, na metade do ano aí, junho e julho, nos Estados Unidos, que vai parar boa parte do futebol aí no mundo. Então a Jovem Pan vai transmitir todas as partidas sem imagens, no formato de transmissão de rádio. Se a gente tiver alguma informação de outras emissoras de rádio, que eu acredito que as rádios do Rio de Janeiro vão acompanhar, né? Com 3 cariocas, Flamengo, Fluminense e Botafogo, acredito que as rádios do Rio de Janeiro também adquiram os direitos de transmissão desse Super Mundial da FIFA. Manda aí sua opinião, galera, quero saber sobre o Mundial da FIFA, sobre a audiência da Record, a audiência da Globo, no Campeonato Brasileiro. A gente volta a qualquer momento, trazendo aí mais informações para você. Feriadão tá chegando aí, que feriadão, hein? Feriadão de sexta, aí sábado e domingo, segunda-feira também, dia 21 de abril é feriado super prolongado aí, mas a gente vai estar aqui pintando informações da mídia esportiva, do rádio, da TV, da internet, a gente traz aqui no canal do Fábio Fidelix. Grande abraço, até a próxima, tchau!